Olá, graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga. Que bom poder estar aqui mais uma vez com você. O Senhor é contigo, nunca se esqueça disso em nome de Jesus. Pastora Ana Lúcia Petri aqui, do Instituto Único Caminho, uma plataforma de discípulos, uma escola de discípulos com o ensinamento da palavra de Deus. Eu agradeço por você ter clicado aqui nesse canal, nesse vídeo. Peço que você fique comigo até o final, que você faça o seu comentário, dê o seu joinha e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, amém? Eu quero ler com você hoje o livro de 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 14, e vai dizer o seguinte: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa peleja não tereis que pelejar. Parai e estai de pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém, queridos? Olha só. Veja aqui que o rei Josafá, ele estava tendo que enfrentar uma guerra, uma grande guerra, uma guerra violenta e desleal, porque dessa vez vinha contra o seu exército não um reino, mas 3 reinos: os moabitas, os amonitas e os da montanha de Seir. Então era 3 contra 1, 3 reis contra o rei Josafá. E a palavra vai dizer que Josafá teve medo, e eu quero começar essa palavra dizendo para você que medo é inerente ao ser humano, então você pode ter medo. E mais uma vez eu vou dizer, se não houver medo, não é necessário ter coragem. Então você pode ter medo. O medo, ele até protege você, né? Protege você de ser atropelado, protege você de ser ferido algumas vezes, protege você de levar um choque, né? O medo faz com que você tenha alguns cuidados. Mas o medo, ele não pode paralisar você. Você precisa avançar independente do medo. Veja, queridos, que Josafá, ele estava cansado de guerrear. Quando nós lemos o capítulo 18 de 2 Crônicas, nós vamos ler que houve outra batalha que o rei Josafá batalhou, e é aquela batalha em que o rei Acabe, o rei de Israel, veio a morrer. Na verdade, Deus tinha levantado um profeta para dizer para o rei Acabe que ele não deveria subir à guerra. Mas o que Acabe fez? Prendeu o profeta a pão e água e disse que só soltaria o profeta dali quando ele voltasse. Mas a palavra de Deus para Acabe era de que se ele subisse a essa guerra, ele não voltaria. Ele achava que porque tinha chamado o rei Josafá para se juntar com ele sairia vitorioso nessa batalha. Mas aconteceu exatamente aquilo que o profeta tinha dito. Então veja que Josafá, ele já tinha guerreado aqui no capítulo 18. Ele já estava cansado, ele estava desgastado. E o mais interessante é que ele se cansou e se desgastou em uma guerra que não era dele, era a guerra de Acabe. E quantas vezes, meu querido e minha querida, acontece comigo e com você que a gente entra em batalhas que não são nossas. A gente luta guerras que não são nossas. E aí a gente se cansa, a gente se desgasta. E aí, quando vem as nossas próprias batalhas, estamos cansados e desgastados. E era exatamente isso que estava acontecendo aqui com Josafá. Então eu quero dizer para você, não entre em lutas que não são suas. Eu profetizo sobre a sua vida que Deus vai te mostrar quais são as guerras reais que você vai ter que lutar.
e ele vai te dar as ferramentas necessárias, as armas certas para você vencer essas guerras. Então, no capítulo 18, Deus deu graça a Josafá e ele venceu aquela guerra, mas foi por um fio. E agora, no capítulo 20, nós vemos que Josafá está cansado, ele está desgastado, ele não queria mais guerra, ele queria descanso, sabe? Mas nesse exato momento, chega a notícia de que 3 exércitos estão vindo contra ele. Então teria outra guerra, uma guerra muito maior, muito mais violenta, uma guerra assim desleal que ele teria que enfrentar. Só que agora era com ele, agora a batalha era dele. E agora eram 3 reinos que se uniram contra ele. Então ele fica com medo, porque ele sabia que o seu exército, os seus carros, os seus cavalos, todos os seus cavaleiros, todos os seus aparelhos e armas de guerra que ele tinha não seriam suficientes para ele vencer aquela guerra. O que ele faz então, né? Eu acho que nesse momento ele se lembrou de uma palavra de Deus que diz: o cavalo se prepara para a batalha, mas é o Senhor quem dá a vitória. Então, meu querido, muitas vezes, né, nós nos levantamos em guerra, né? Mas eu quero te dizer que não importa o arsenal que você tenha nas suas mãos, se o Senhor não foi contigo, se o Senhor não for comigo, eu já assinei o meu decreto de derrota. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, assim diz a palavra do Senhor. O que Josafá fez? Ele foi clamar ao Senhor. Ele teve medo, mas ele foi clamar ao Senhor. O versículo 5 vai dizer que ele se coloca no meio da congregação, ele se coloca de pé e ele começa a clamar ao Senhor. Isso ensina a mim e a você, não importa como a gente se sente, ele estava com medo e às vezes nós temos medo. Então não importa como a gente se sente, não importa nossas incertezas, precisamos continuar clamando ao nosso Deus. O segredo não é como eu me sinto, o segredo é como eu reajo. O segredo não é o que está acontecendo comigo, o segredo é como eu me posiciono diante daquilo que está acontecendo comigo. Então ele clama a Deus. E nós lemos aqui, a partir do versículo 14, que Deus ele vai dar uma resposta. Deus, ele vai dar uma estratégia. Ele vai usar Jaaziel, um anônimo. Eu nunca tinha ouvido falar no nome desse profeta. Mas eu creio que Deus ele levanta os seus anônimos, né? Ele vai levantar esse homem para dizer, ó, não tenham medo. Nessa guerra, vocês não vão ter que guerrear, porque essa batalha não é de vocês. Essa batalha é do Senhor. E aí fala algo muito interessante. Olha só, ele diz assim, amanhã vocês vão subir a ladeira de Ziz e vocês vão encontrar o inimigo no final do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Olha só, ele dá a direção exata da onde o inimigo estaria no dia seguinte, no dia de amanhã. Sabe o que isso mostra para mim? Ele sabe a localização exata onde o inimigo vai estar amanhã. Eu não estou falando de uma previsão, eu não estou falando de uma estimativa, eu estou falando que Deus sabe exatamente aonde o inimigo estaria. Sabe por quê? Porque ele já está no amanhã, cuidando de tudo. Ele já foi adiante de você. Ele já foi e ele já preparou a vitória para você. Então, no dia seguinte, querido, sabe o que aconteceu? Aconteceu exatamente da maneira que Deus disse que aconteceria. O inimigo estava exatamente onde Deus disse que estaria. E não, eles não tiveram que lutar. Eles apenas tiveram que ver o grande livramento que o Senhor tinha dado a eles. Sabe o que eles fizeram? Josafá não colocou seus melhores guerreiros à frente da batalha, não. Ele colocou seus melhores cantores. E quando eles começaram a cantar, e quando eles começaram a dar louvores ao Senhor, o Senhor foi colocando emboscadas no meio do exército do inimigo, sabe? Contra os filhos de Amon, contra os filhos de Moabe, contra os da montanha de Seir, e eles foram desbaratados ali. Na verdade, eles começaram a lutar uns contra os outros. E quando Josafá e o exército
Finalmente chegaram ali naquele lugar. Sabe o que eles encontraram? Os inimigos todos destruídos. Os inimigos todos estavam mortos. E a palavra vai dizer que eles levaram 3 dias somente para conseguir juntar os despojos daquela guerra. Sabe o que Deus manda te dizer, meu querido? Não tenha medo da guerra, porque o segredo não é o tamanho da guerra, não é o tamanho do teu inimigo. O segredo está nos grandes tesouros que Deus quer entregar nas tuas mãos. Clame ao Senhor, confie no Senhor, lute na presença do Senhor. E eu garanto para você que haverão batalhas que se levantarão contra a sua vida. Haverão inimigos que se levantarão contra a sua vida e contra eles você nem vai ter que lutar. Você somente vai adorar e louvar o nome do Senhor. E quem vai lutar as suas batalhas é Ele. E você só vai contemplar a vitória que o Senhor teu Deus te dá e saquear os despojos dessa batalha. Eu quero que você fique com essa palavra no seu coração. Que você busque do Senhor uma estratégia, uma direção diante de cada luta, diante de cada batalha, diante de cada problema, diante de cada situação, diante de cada inimigo que você tiver que enfrentar. Porque a palavra de Deus já diz a meu respeito e a teu respeito, que nós somos mais do que vencedores. Então fica com essa palavra e vive ela em nome de Jesus. Eu quero entregar minha vida e a sua vida na presença de Deus nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu creio na tua palavra, creio que ela não volta para ti vazia, mas ela prospera naquilo para que ela vai ser enviada. Eu tenho certeza que o meu irmão e minha irmã que clicou nesse vídeo, que entrou nesse canal e que recebeu essa palavra, está recebendo, Senhor, uma palavra exatamente dentro da sua necessidade, dentro daquilo que ela precisa para esse dia. E eu tenho certeza que essa palavra vai prosperar na vida do meu irmão e da minha irmã. Peço do Senhor uma estratégia, peço do Senhor uma direção, peço do Senhor uma palavra para que o meu irmão e minha irmã se levante nesse dia e assim o Senhor vá conduzindo de glória em glória, de vitória em vitória e de fé em fé, e que todos os tesouros, todas as riquezas, todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para depois dessas lutas e batalhas, o meu irmão e a minha irmã possam receber para a honra e glória do teu nome. E eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meu querido e minha querida. Não tenha medo do seu futuro, não tenha medo do seu amanhã. Deus já está lá e Ele já está preparando a sua vitória. Em nome de Jesus, recebe aí na sua vida. E eu vou ficando por aqui e sempre que Ele permitir, nós estaremos de volta com mais uma palavra de Deus, mais um recadinho de Deus para a sua vida e para o seu coração. Ah, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e clica no sininho para receber todas as notificações. Um beijinho, Deus te abençoe e te guarde. E tchau, tchau.